Quando nós temos lá um triângulo, nós temos, por exemplo, bissetriz, que é aquele segmento que divide o ângulo ao meio, ou seja, duas partes iguais. Temos mediana, que é aquele segmento que sai do vértice e divide o lado oposto ao meio. Temos, por exemplo, também a altura do triângulo, aquele segmento que forma 90 graus com a base e vai até o vértice. Só que existe também um outro tipo de segmento, que é o segmento chamado de mediatriz, máquina. Agora, o que vem a ser no caso aqui essa mediatriz? Pensa comigo aqui. A mediatriz é como se fosse assim uma mediana que forma 90 graus, algo mais ou menos nesse estilo, mas não chega a ser isso tudo. Por exemplo, visualiza comigo aqui, ó. Suponhamos que eu tenho um triangulinho bem simples aqui, vamos colocar um triangulinho bem simples. Tá aqui um triangulinho pequenino aqui, tranquilo. Nesse triangulinho, suponhamos que eu vou traçar um segmento que faz o seguinte. O segmento ele vai sair do ponto médio, vai sair desse ponto médio aqui desse lado. E o que ele vai fazer? Ele vai sair formando 90 graus com a base. Então lembra, quando forma 90 graus no caso, ele é chamado de perpendicular. Então máquina, tisis mediatriz, isso é a mediatriz. A mediatriz é aquele segmento que parte do ponto médio formando 90 graus com a base. E não obrigatoriamente ele vai passar, por exemplo, pelo vértice aqui do triângulo. Os outros três que eu comentei passam. Então você vai visualizar comigo, o triângulo, ele vai ter no caso 3 mediatrizes. Isso aqui nós vamos representar agora. Vamos brincar um pouquinho? Olha só, como é que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós vamos ter uma primeira mediatriz, por exemplo, que sai aqui do lado AC. Vai passar bem no ponto médio e formar 90 graus, no caso aqui, ó, com o lado AC. Então, ó, pega aqui no ponto médio, então aqui vai ser um ponto médio, vou chamar de M, ok? Vai formar, ó, 90 graus. E ela vai seguindo aqui loucamente, tá bom? Então, ó, vai seguindo aqui loucamente, beleza? Então tem essa primeira mediatriz aí. Só que é o seguinte, cada lado vai ter a sua mediatriz, não é? Então vamos traçar uma outra mediatriz aqui, quer ver? Vamos traçar uma mediatriz que sai do ponto, no caso do lado AB. Então vai sair desse ponto aqui, que é ponto médio também, vamos colocar aqui, mais ou menos, para ficar bonitinho. Então, ó, você vai pensar comigo. Aqui é um outro ponto, é um ponto médio, vou chamar de ponto N e vou prolongar. Então, ó, seguiu aqui, olha só. E lembrando que a mediatriz sai do ponto médio formando 90 graus. Beleza? Vamos lá, lembra que nós vimos, por exemplo, em centro, que eu traçava as 3 bissetrizes e teve um ponto de encontro? Mediatriz também vai fazer isso. Então aqui, ó, saindo agora aqui do ponto médio desse lado, do lado BC, saiu aqui do ponto médio, que nós vamos chamar no caso aqui, ó, MN, vamos chamar de P, formando no caso aqui 90 graus. Então o que acontece? Para a gente ficar aí esperto, você vai pensar comigo ali, M, N e P são pontos médios. Então, ó, M, N e P são pontos médios. M, N e P são pontos chamados de pontos médios aí. Cada um deles divide o lado aqui ao meio. E aqui, ó, eu tenho 3 mediatrizes, azul, laranja e verde. E aí, máquina, o melhor de tudo, elas se encontram, velho, olha só que doideira. Elas vão se encontrar nesse ponto aqui, nesse pontinho. Aí vem a sacada do circuncentro. Então, o que vai ser o circuncentro? Vai ser o ponto de encontro das mediatrizes do triângulo. Então nós vamos pensar desse jeitinho aqui, ó. Citou a ideia de circuncentro, já vou pensar ponto de encontro das mediatrizes. Então você vai pensar comigo aqui, ponto de encontro das mediatrizes, beleza? Então, circuncentro, ponto de encontro das mediatrizes, galera, tá bom? Tá aí. Então, olha só, elas se encontraram, beleza?
Mas e aí, o que vai ter assim de diferentaço e tal? Máquina, olha os segredos aqui agora. Irmão, pensa comigo. Quando nós trabalhamos lá com o incentro, lembra? Incentro, centro da circunferência inscrita. Agora, circuncentro, olha só as falas. Centro e aqui circun, vai lembrar circunscrita. Então, o que vai ser a mediatriz? Vamos torcer para dar certo. Ela vai ser o centro da circunferência que fica do lado de fora do triangulinho. Vamos torcer para dar certo aqui, ó. Meu Deus, em cima, olha só. Do outro lado aqui, puxou, puxou. Perfeito. Olha só. Galera, você vai visualizar comigo aqui o que a mediatriz vai ser, olha só. Mediatriz, pega no ponto médio, forma 90. Tracei 3 mediatrizes, eu tenho esse pontinho, que é o centro da circunferência circunscrita. Esse ponto aqui é o circuncentro. Então, olha só, esse pontinho aqui, ele cumpre a função de circuncentro. Então, o circuncentro, além de ser o ponto de encontro das mediatrizes, ele também vai cumprir essa missão aqui, máquina. Ó, essa missão vai ser aqui, ó, centro da circunferência que está do lado de fora. Então, nesse caso aqui, ó, centro da circunferência circunscrita, sem da circunferência circunscrita. Pensa. Lembra no inglês? In é dentro, inscrita dentro, circunscrita fora, sem da circunferência circunscrita, galera. Então vamos lá. É o centro da circunferência circunscrita. E o que mais que a gente vai ter de diferencial para ele aí? Vamos só aproveitar aqui. Vamos lembrar uma coisinha? Pensa comigo aqui, ó. A distância desse centro até qualquer ponto da circunferência, essa distância, por exemplo, essa distância, por exemplo, aqui, ela é chamada de raio da circunferência. Essa distância, por exemplo, aqui também, ela é chamada de, raio da circunferência. Essa outra distância aqui é o raio da circunferência. E essa também, máquina, olha só, ela é o raio da circunferência, brother. Essas 3 distâncias representam raio. Então, vamos lá. Quando eu comentei com vocês sobre o incentro, tema da aula anterior, falei, gente, a pegada do incentro é o seguinte. O incentro é aquele ponto que tem a mesma distância para cada lado do triângulo. Comentei isso. Agora, o circuncentro é o ponto equidistante em relação a cada vértice. Vamos colocar palavras mais simples, ó. O circuncentro, ele vai ser ponto que possui a mesma distância, a mesma distância em relação a cada vértice do triângulo. Então, o ponto que possui a mesma distância em relação a cada vértice do triângulo. Então, pensa comigo aqui, ó. A mesma distância em relação a cada vértice, ou seja, é um ponto equidistante a cada vértice do triângulo. Então, possui a mesma distância em relação cada vértice do triângulo, cada vértice do triangulinho, cada vértice do triângulo. Milton, como é que seria uma questão um pouco mais prática para a gente poder fechar aqui? Galera, eu já vi uma questão há um certo tempo que tinha, por exemplo, assim, 3 cidades, A, B e C. E aí iriam instalar uma torre de rádio para poder atingir, ou seja, as 3 cidades. Só que essa torre, ela tinha que ser equidistante, ela tinha que ter a mesma distância em relação às 3 cidades, para poder distribuir o sinal de forma uniforme para as 3. Aí colocava na questão, destacava que essas 3 cidades formavam um triângulo. Aí perguntava, qual dos pontos do triângulo que eu devo colocar a torre? Então, ó, pensa, ao anterior comentei sobre incentro, que era o ponto que tem a mesma distância em relação a cada lado. Se eu quero um ponto que tem a mesma distância em relação a cada vértice do triângulo, esse pontinho é o
circuncentro, beleza? Ok? Momento para tirar o print aí, plec, tirou, beleza? Falou, brothers, até a próxima!